Há 10 anos atrás eu nunca imaginei que eu estaria aqui em Sergipe. Meu nome é Bruno, eu sou professor de arqueologia do bacharelado aqui da UFES e também do programa de pós-graduação. Eu tenho trabalhado com arqueologia e sociedade desde que eu me formei na graduação, aliás, desde a graduação, né? Eu tenho graduação em História, mestrado em Antropologia com concentração em Arqueologia e doutorado em Arqueologia. Eu queria muito trabalhar como professor de um curso de Arqueologia. Eu sou apaixonado pela docência, sou apaixonado pela Arqueologia. E quando apareceu a oportunidade de vir para Aracaju, eu falei, bom, por que não? Eu estava, inclusive, aproveitando uma outra oportunidade no oeste do Pará, quando apareceu essa. Eu acho que também tem a ver com um gosto e um interesse por conhecer a arqueologia do Brasil de ponta a ponta. Então já trabalhei no Rio Grande do Sul até o Pará e aí falei, bom, então agora vamos ficar por Sergipe. E aí quando eu cheguei aqui eu descobri a única universidade pública do estado. Eu descobri uma universidade que tinha um grupo de alunos interessados em arqueologia que vinham de todos os estados do Brasil. Eu descobri um departamento muito preocupado em fazer um curso funcionar, em trabalhar com pesquisa, em trabalhar com extensão. Eu descobri um departamento super bem formado e de alto nível, assim como vários outros departamentos no Brasil. E aí falei, pô, então beleza. Pois é, cara, eu já tive experiências em trabalhar com a docência na graduação como professor substituto em duas universidades diferentes. E quando eu vi a possibilidade de também trabalhar na pós-graduação, eu fiquei muito animado. E aí eu também descobri uma pós-graduação muito bem estruturada, uma pós-graduação também com corpo docente hipercapacitado, aliás, uma pós-graduação muito bem integrada com a graduação, tanto pelo corpo docente quanto pelo corpo discente. Eu descobri uma pós-graduação que faz uma diferença enorme nas pessoas que cursam aqui. Os dados ACAPES, que agora está disponível pelo sistema SAS, né? Um sistema de computação de dados do programa, e a gente descobriu que o PROAC é um dos programas que faz maior diferença no nível salarial dos estudantes que entram, ou seja, eles entram e depois os egressos, eles têm uma melhora na qualidade do trabalho deles e no rendimento salarial, que é muito alta. Então eu descobri um programa que de fato faz a diferença no lugar onde ele está, é um programa que é extremamente necessário e com muito potencial. Eu tenho trabalhado desde a graduação com a relação entre arqueologia e sociedade. Eu comecei com um conceito que a gente diz que é arqueologia pública, que, entre várias coisas, é mais ou menos isso. Pensar e se atentar para a relação que a arqueologia desenvolve com a sociedade. Como que a arqueologia tem um impacto prático, como que a arqueologia tem um impacto abstrato, como que a arqueologia pode ajudar e participar no desenvolvimento de uma sociedade melhor, mais igualitária, uma sociedade que conhece sua cultura, uma sociedade que conhece sua história, uma sociedade que abraça a criatividade, abraça a diversidade e a diferença. E com isso eu fui adentrando, eu fui misturando minha formação em história, então eu trabalho muito com metodologias e teorias da historiografia, especialmente da história cultural. Eu trabalho com história oral e eu tenho aprendido a misturar também isso com outras coisas que eu fui aprendendo no mestrado em antropologia, que é etnografia, como trabalhar ideias de sociedades que não são a sociedade onde eu vim, a sociedade branca, ocidental, urbana. Então, como trabalhar e entender pessoas que são de um contexto rural, pessoas indígenas, pessoas quilombolas, ribeirinhas, enfim, todas as diferenças e diversidades que tem no Brasil. Então, eu tenho tentado usar a arqueologia e pegar a arqueologia para construir diferentes histórias, diferentes narrativas, a partir daquilo que a gente mais gosta e daquilo que é o nosso grande objeto de pesquisa, que são as coisas. Então, como que as coisas e as pessoas vão contando histórias sobre hoje, histórias sobre ontem, histórias sobre
tempos diversos. Uma outra coisa legal do trabalho que eu estou fazendo é uma oportunidade de botar um monte de coisa que eu sempre tive muita vontade de fazer, que eu via que eram coisas legais que poderiam ser feitas dentro da arqueologia e dentro da universidade, que agora eu estou conseguindo fazer. Então, uma das vantagens de ser um professor novo é que eu ainda tenho muito gás e quero trazer muitas novidades para melhorar uma estrutura e uma instituição que é centenária e muito necessária. Atualmente, tem 2 projetos que para mim tem um carinho muito grande, mas que misturam uma série de outras coisas. O dos jogos é um deles, porque eu sou super nerd, eu adoro jogar videogame, e os jogos de tabuleiro, jogos de cartas, jogos eletrônicos, eles têm crescido no mundo não só como uma forma de entretenimento, mas também como uma forma de levar a público uma diversidade de narrativas, histórias e representações sociais. E tem tudo a ver com o que eu faço desde que eu me formei em graduação. Então eu vi a possibilidade de aproveitar o entretenimento, a afetividade, o gosto que nos desperta nos jogos, todo aquele desejo de imersão num mundo totalmente diferente, aproveitar essa oportunidade, aproveitar esse veículo e combiná-lo com tudo o que eu vim aprendendo na minha formação sobre arqueologia. Porque a arqueologia também nos ajuda não só a conhecer populações de muito tempo atrás, mas ela nos ajuda a descobrir isso, ela nos ajuda a descobrir todo um mundo de abstração, de novidades que está no nosso quintal, que está do nosso lado, que faz parte de populações que estão vivas ainda hoje, enfim, que fazem parte do Brasil. Então eu vi uma oportunidade muito boa de mexer com essas coisas. E também algo que para mim é muito interessante, especialmente como professor de um curso de graduação, é a formação e a profissionalização da galera. Os nossos egressos, né, os estudantes de arqueologia, eles são absorvidos basicamente por 2 mercados. O licenciamento ambiental, que também é um mercado super importante, isso para mim é inegável, e a pesquisa acadêmica, porque no Brasil as principais instituições de pesquisa são as universidades. São 2 lugares que absorvem muito bem, que precisam do trabalho de arqueologia, mas são só 2. Então eu queria começar a pensar em outras possibilidades de outros mercados. Então, nesse caso, consultoria histórica, consultoria arqueológica para a produção de jogos. A formação mista, então, gente que se forma em arqueologia e também depois vai fazer um curso de computação ou de design gráfico para trabalhar na produção de jogos educativos, produção de jogos para o mercado. E é uma forma para mim também de colocar a arqueologia diretamente no cotidiano das pessoas, diretamente. É um interesse que eu tenho ao longo de toda a minha pesquisa. Nesse curto tempo que eu já cheguei, eu já tive contato com vários estudantes que têm pautas e interesses diferentes e que me mobilizam para atuar em pesquisas de formas muito diferentes, de formas práticas, tipo uma ciência social aplicada, e a arqueologia como uma ciência social pura. Então tem um estudante que está fazendo um TCC agora, tentando aplicar métodos de campo em arqueologia dentro do contexto da pesquisa forense. A arqueologia não trabalhando só com o esqueleto, mas trabalhando em campo, na descoberta de uma cena de crime. Então, o que você trabalha na cena de crime? Você tem uma dispersão de materialidades, você tem um contexto muito bem formado e que, nesse contexto, você consegue encontrar uma série de coisas, interpretações do lugar, coleções materiais que podem ajudar na elucidação de crimes. Eu tenho uma estudante que está querendo pensar numa forma em modelos expográficos, modelos de exposição de material arqueológico em museus que sejam mais universais e permitam o aproveitamento turístico, que permitam o aproveitamento de pessoas ouvintes, pessoas que escutam, pessoas surdas, pessoas cegas, ou seja, um modelo de exposição arqueológica que contemple mais de um contexto social, que contemple diferentes tipos de corpos e diferentes pessoas, com aproveitamento turístico. Tem um estudante que quer pegar e pensar as pichações como grafismos urbanos, que é uma coisa que já vem desde os anos 90 e é uma forma da gente entender diferentes linguagens de comunicação, mesmo sendo uma comunicação complexa, polêmica, porque é uma comunicação vista como criminosa pelo Código Penal, mas é uma área que a gente também tem que trabalhar porque a sociedade é feita tanto de legalidades quanto ilegalidades. Nosso papel como cientistas sociais é entender como que essas coisas se comunicam. E eu acho que a arqueologia possibilita tudo isso.
Na pós-graduação, eu já dei uma disciplina no período anterior, que foi a disciplina de teorias arqueológicas. Agora, nesse último processo seletivo que rolou, ingressou uma estudante sob minha orientação, que também quer trabalhar com arqueologias, teorias feministas e produção dos corpos e sexualidade, que também é uma área que me interessa bastante, especialmente no nosso cotidiano hoje. É muito engraçado porque as pessoas parecem que têm se preocupado cada vez mais em não falar de sexo, como se isso fosse o problema. E a gente não encara que, na verdade, o que nós temos é uma indústria que vende sexo, vende sexualidade, mas a gente não fala sobre isso. Então a gente tem um aumento de doenças venéreas, a sífilis voltou a aumentar, é uma doença muito bem controlada. Você tem dispersão do HIV em públicos muito diferentes, então um aumento da incidência de HIV entre adolescentes e idosos, ou seja, pessoas, são públicos que agora estão se tornando vulneráveis. E ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, são transmitidas via sexual. Então, nós precisamos continuar falando de sexo, de sexualidade, até porque o Brasil ainda é um país que proporciona uma qualidade de vida muito ruim para a população LGBTQI. É um país que mais mata transexuais, apesar de ser o país que mais consome pornografia de transexuais no mundo. Esses são dados de 2008. Então, a gente precisa vender menos sexo e falar mais sobre. Então, eu estou muito animado com a pesquisa dessa orientanda e querendo enveredar também para essa área. Arqueologia, sexualidade, vamos ver como é que vai indo. Alguém aqui sabe como é que é feito o próprio celular? Onde que é feito o próprio celular? Quais são as pessoas que fazem o celular que a gente tem, sem fazer propaganda? Essas bagacinhas aqui? A arqueologia quer saber isso. A arqueologia, ela trabalha com coisas. E de uma forma que muitas vezes nos escapa. Não é só tirar coisas da terra e expor. Um conceito que é muito importante para a arqueologia é tecnologia. E não só tecnologia como computador. Eu usei o caso do celular aqui, mas é só uma metáfora de uma coisa contemporânea. Mas tecnologia para a gente não é mecanização, é produzir a coisa. Então, desde a escolha da matéria-prima, até as pessoas envolvidas, até as técnicas de produção, as etapas econômicas de produção, quais são os melhores tipos de mercado. Isso a gente trabalha hoje. Então, eu quero saber mais sobre o nosso celular, eu quero saber mais sobre a produção dos nossos computadores, eu quero saber mais sobre a produção do vidro e eu quero saber mais sobre a tecnologia de produção de ferramentas líticas, de produção de cerâmica de grupos indígenas de 3.000 anos atrás, a produção cerâmica de grupos indígenas hoje, a produção cerâmica de grupos ribeirinhos, a produção das ceramistas das paneleiras de São Sebastião. A arqueologia trabalha com as coisas. Ela nos permite acessar as histórias das pessoas, as organizações sociais, as organizações econômicas, as ideias através das coisas. Por isso que eu acho que a arqueologia ela tem um potencial muito grande de contribuição no contemporâneo. E nós vivemos numa sociedade de consumo muito forte. E a sociedade de consumo ela depende de uma alienação, para usar um termo bem marxista, alienação no sentido de que quanto menos a gente souber sobre como faz o celular, mais fácil a gente jogar ele fora. Coisas que a gente não constrói uma relação afetiva são descartáveis. Se são descartáveis rápido, a gente compra novas coisas rápido. E tem crescido nesse contexto uma percepção ecológica, ambiental, de sustentabilidade, de que viver só de compra e consumo rápido é uma destruição do planeta. Então eu acho que a arqueologia ela pode contribuir muito com a ideia de um consumo sustentável. Você conhecer as etapas de produção das coisas que você usa para que você consiga escolher como consumir. Consumir coisas que são feitas mais perto da sua casa, consumir coisas cujos produtores você conhece, consumir coisas que você pelo menos sabe qual é a rede de produção, comprar uma roupa que não seja feita um trabalho semi-escravo nos porões de São Paulo, sabe? Eu acho que a arqueologia tem tudo a ver com isso.